Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês como fazer brioche sem glúten, super macio e bastante fácil de fazer. Este daqui tem cobertura açucarada e este apenas manteiga. Vamos aprender? Vou começar por preparar os ingredientes secos. Aqui são 140 gramas de farinha de arroz, 140 gramas de polvilho doce, 120 gramas de amido de milho, maisena, 1,3 colheres de chá de goma xantana, meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Se vocês não têm bicarbonato de sódio, não é absolutamente necessário. Ele deixa a massa um pouco mais leve. 3 colheres de sopa de açúcar ou alguma mistura. Eu tenho aqui açúcar com xilitol e meia colher de chá de sal. E agora, por fim, 2 colheres de chá de fermento de padeiro. E agora os ingredientes molhados, que são 300 ml de leite morno e vocês podem usar leite vegetal. Eu já fiz e fica muito bom, também com leite vegetal da sua preferência. 2 ovos, que eu vou colocar aqui junto. 70 gramas de manteiga derretida. Vocês poderiam usar mais manteiga, 80, 90 até. Massa fica com o sabor mais intenso da manteiga, porém também fica mais pesada. E agora, por último, 1 colher de chá de vinagre. É preciso misturar esses ingredientes um pouco, não precisa bater muito, só juntar um pouco os ingredientes. Eu vou fazer essa massa manualmente, por isso eu estou misturando os ingredientes molhados. Se vocês optarem por usar batedeira, vocês não precisam fazer isso. Vocês poderiam colocar seus ingredientes molhados um a um aqui na farinha. Agora então é só colocar aqui na farinha e misturar. Eu vou misturar até perder os gruminhos de farinha. Essa massa pode ser perfeitamente feita à mão. E vejam, eu acho que a massa já ficou pronta. Ela não é uma massa densa. Ela parece massa para pão de ló, só que mais grossa, ou então parece um pudim, mas é isso que nós queremos, porque enquanto mais solta a massa, mais macio fica o pão. E agora é só colocarmos a massa na forma. A minha forma é redonda, de 24 centímetros de diâmetro, untada com óleo. Vocês poderiam usar forma quadriculada ou retangular, o que vocês têm em casa. Aqui é bom usar algum recipiente com água e molhar as mãos também, porque essa massa é bastante pegajosa. Eu vou formar 7 bolas de mais ou menos tamanho de 1 colher e meia de sopa. Com as mãos molhadas, é só alisar para que a massa fique lisa. Uma no centro e 6 em volta. A massa é bastante solta, mas vocês conseguem formar bolas e colocar aqui do lado. Vocês também poderiam optar por colocar a massa com a colher diretamente na forma e com dedos molhados alisar ela aqui dentro. E desta maneira está pronto. Agora é importante cobrir essa massa para ela não ressecar e deixar em algum lugar quente, sem vento, para a massa crescer. Dependendo da temperatura do ambiente, isso pode levar em torno de 30 minutos até 1 hora. E quando vocês perceberem que os pãezinhos estão bem arredondados, que visivelmente aumentaram de volume, vocês já podem colocar no forno pré-aquecido a 190 graus Celsius. Agora então que os meus pãezinhos cresceram, eu vou passar com delicadeza a manteiga derretida. Vocês poderiam usar leite ou ovo batido um pouco com garfo ou somente a gema. E também poderiam polvilhar com açúcar de repente, só que açúcar queima, aí então talvez será necessário na metade da cozedura cobrir com papel manteiga ou então com folha alumínio.
Então agora os meus brioches estão prontos para ir para o forno pré-aquecido a 190 graus até ficarem dourados. Isso é em torno de 30 minutos no meu forno, pelo menos. E vejam, o meu brioche está pronto, ele levou 28 minutos. E ouçam, esse som meio oco significa que os pãozinhos estão prontos. Se vocês não querem essa casca tão marronzinha, vocês podem cobrir o pão de vocês. Agora, uma coisa que também não é necessária, mas que eu gosto de fazer, é passar manteiga nele agora, para amolecer essa casca e principalmente para dar mais sabor de manteiga ao meu pãozinho. E agora eu vou deixar este pão aqui descansando até ele resfriar pelo menos 10, 15 minutos e vou abrir o aro. E para cortá-lo, para comer, é somente quando ele resfriar, porque os pães sem glúten eles precisam de tempo para que os amidos se estabilizem depois de assados. Estou de volta, o brioche já resfriou. Eu tenho mais um aqui, pessoal, que eu fiz numa forma retangular, aliás, em duas formas retangulares, e eu coloquei uma cobertura açucarada aqui por cima. Vou colocar para vocês o link, é a mesma cobertura que eu usei para fazer Colomba Pascal. Agora vou tirar um pãozinho para mostrar a vocês como é fácil de destacar, vejam só, e como este pão é macio por dentro. Espero que vocês gostaram da receita. Pessoal, se sim, lembrem de deixar joinha para mim. E por hoje é tudo. Muito obrigada por ter assistido. Até a próxima!